Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. É isso, nosso boneco da neve. Fala, Zequinha. Boa tarde, beleza? Muito frio por aí, tá com a roupa cara? errada, o boneco da neve. Mas tu tá assim, Tá cara. gelado. Escolhidinho, Tô com a mão no bolso aqui, né? É a mão fica verdade. gelada, pô. O resto ainda tá quente. Tá bem? mas a mão Tranquilo? fica gelada. Tranquilo, e você? Tudo boa? Tranquilo, cara, graças a Deus. O inverno ainda vai chegar, outro dia você perguntou, cara. Rapaz. Vai chegar ele, estamos no outono ainda, pra você ver. Frente fria que Só chegou. para os Parece fortes. que a frente fria chegou, né? Não, Será que aqui chegou vai antes. nevar também, velho? Acho que sim, cara. Será? Eu acho que sim, aqui De pode repente. acontecer, cara. Que o frio chega sempre antes. É. Só pros fortes aqui, Terê, cara. Pensando o quê? Tá pensando Falando que em fortes, cara, o Fluminense venceu o Once Caldas ontem. 2-0. Se classificou em primeiro Acho do que grupo o da Formosa Sul-Americana. acertou. Nada. Pô, cara, a gente merece. Ficou falando dele, não? Ele falou, pô, eu escuto, tu nunca manda um abraço pra mim. Eu falei, não sei o que tu tá ouvindo, tu não me avisa. Como é que eu vou saber? Né? Então, um Ele ficou abraço brabo, pra ontem ele, ele então. tava nervoso, rapaz. O que houve com ele, será? Não sei, bobeira, cara. Você falou Um que o cara abraço tinha aí. ontem 150 anos, acho que é por causa disso. Não, Pro DJ nada a Formoso. ver, né? Nem falei 150, falei a idade real dele, que era 55, aí ele mentiu. Então fala a verdade, é 52. Eu falei, é 55, mas tá bom. A gente finge que Rapaz, acredita nunca nele. vi isso. A gente é amigo e a gente Homem finge que ficar acredita. mentindo a idade, cara. Tá bom, tá bem, pô. Tá Tá velho conservado. mesmo, cara. Tá todo conservado. cheio, todo ruim. Já viu ele andando na rua? É. Ele é Tá- meio tortinho, assim. Tá meio capenga mesmo. Coitado. Mas gente boa, isso que importa. Gente boa. Vamos falar de futebol, né, Zé? Que é importante que o Ai, Fluminense cara, Que bom ter venceu. amigos assim, não é isso? Sim, O Fluminense melhor venceu. do que ter inimigo, né? É verdade, cara. O Fluminense venceu por 2-0 aí o Once Caldas ontem, né, Zeca? O Renato Gaúcho exaltou aí a vitória do Fluminense, né? O Fluminense que foi o único time brasileiro a se classificar em primeiro do grupo na Libertadores, na Sul-Americana, né? Então cortou o caminho, não vai jogar os Isso. playoffs, né? Evitou de pegar Sim, algum time sim. da Libertadores. Sim, sem dúvidas. Né? Quer dizer, pelo menos nessa primeira fase, né, dos agora, playoffs, os playoffs, né? é Porque isso. pode pegar alguém já logo nas Exato, oitavas. Exato. Né? Mas pelo Sim. menos agora fica tranquilo, né? Sim, o Renato Gaúcho exaltou aí a equipe, né? Falou que o time foi muito bem, né? A classificação foi merecida. O Fluminense que venceu e teve chance de vencer até por mais, né? Acabou vencendo por Venceu por 2-0. 2-0. Não, podia ter sido muito mais. Podia, né? Teve um Mas- pênalti marcado e depois desmarcado, né? O VAR cancelou o pênalti que o juiz tinha dado a favor do Fluminense. E não tomou sustos, foi um jogo de boa. Pronto, tranquilo, né? Jogo Nada de boa, aborrece. sim. E agora aguardar. O Fluminense descansa. Ainda bem, né? Sim. Agora. Vai ter um tempo pra descansar É. depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Exatamente. Sim. Mas já pensa aí no brasileiro nesse final de semana. É o último jogo antes da Copa do Mundo, né? Dos clubes. O Fluminense encara o Internacional lá no Beira-Rio, né? Domingo, 8h30 da noite. É o último jogo pra começar. Quer dizer, já deve ser um jogo de preparação, né? O Renato já deve ter o time na cabeça. O Fluminense provavelmente vai fazer algum movimento de contratação, né? Já tá vendo alguns jogadores. Ainda não tem ninguém fechado, mas. Mas tá aí especulando, Sim, o Renato precisa. pediu, né? Pelo menos 3 Todo nomes mundo que cheguem precisa, pra né? decidir. Não sei se você lembra. O Renato fez esse pedido. Aham. O time cresceu um pouco mais depois disso, mas ainda assim, o Renato ainda quer jogadores. Porque Mundial de Clubes é pedreira, né? Sim, é outro sim. mundo. Não vai ter molezinha. Não, né, cara? de jeito nenhum. Não Bom, vai ter molezinha. o Fluminense então tá nas oitavas da Sul-Americana, se classificou em primeiro. Já o Vasco, cara, vai disputar os playoffs, Vai mas disputar os playoffs. já sabe quem vai enfrentar. Né? Sim, o Independiente Del Valle, do Equador, né? O primeiro jogo é lá em Quito. E o segundo jogo provavelmente em São Januário, né? É mando do Vasco. O Vasco ainda não julgaram o estádio, mas a não ser que o Vasco decida levar o jogo pro Maracanã, o jogo vai ser no São Januário. Eu creio que seja em São Eu Januário também mesmo. acredito que sim. O Vasco que ficou em segundo do seu grupo. O Independiente Del Valle foi terceiro no grupo B da Libertadores. E por isso ele disputa a... Sim. Mas assim, cara, eu imagino Eu acho como é que que- o clube vai empolgado, né? Pô, foi eliminado da Libertadores, terceiro. Mas eu né? acho que Poxa. assim, alguns óbvio que dá aquela desanimada, mas, Não, mas tem- outros crescem porque, tipo assim, a gente saiu da Exato. Libertadores, a gente tem que mostrar alguma coisa Tem aqui. outros casos também, Entendeu? verdade, E assim, né? eu vou te falar, o Vasco precisa ficar esperto que é uma pedreira, tá? Precisa. O Rapaz, time o deles garoto é muito marcou bom. um golaço ontem, Foram né? eles, Do Independente. que, foram eles que rapaz. jogaram a Recopa com... Ah, não, foi o Racing. É, Eles jogaram a Recopa com o Flamengo, né? exato. É um 23, time aí que tá se não me sempre engano. perturbando, cara. Então Sim, tem o que time prestar deles não é atenção. bobo, não. O time deles tá sempre Chamam até Libertadores, eles tá sempre... de time que gosta de derrubar gigantes, né? Então tem que tomar costuma cuidado mesmo, o time mesmo, deles né? é perigoso, cara. É. O Vasco precisa ficar ligado. Os jogos dos playoffs, né, Zeca, vão acontecer nas semanas do dia 16 e do dia 23 de julho, logo depois que terminar a Copa do Mundo de Clubes, né?
E, então o Vasco precisa ficar esperto. Vai ter tempo, né, pra Vai, treinar, vai ter tempo é. pra arrumar a casa aí, o Diniz, né, cara? E é um tempo que é precioso, que nesse mês, meu irmão, não tá parando pra nada. Inclusive o Vasco joga amanhã já contra o Bragantino, o jogo vai ser em São Januário, às 9 da noite, né? E então é o último jogo antes da Copa do Mundo, o Vasco vai dar aquela descansada agora. Vai respirar, né? O Diniz vai ter tempo também de acertar o time, né? De ver realmente, pô, cara, de repente uma posição que ele tava achando que tava de boa e não tá, entendeu? Pois Que é, o vai ter jogador esse não tempo. pode fazer, vai ter esse tempo Isso, pra e- trabalhar o estilo dele de jogo. Os atletas vão descansar, né? Então Sim. isso é importante. Sem dúvida. Vamos falar agora do Botafogo. É, O rapaz. Igor Jesus recebeu proposta, né? Mais de uma vez até, né? Sim. O Jair também, mais um aí do Nottingham Forest, é isso? O Nottingham Forest Nottingham. da Inglaterra, né? Já tinha feito uma proposta pro Igor lá no início do ano, né? Fez Isso. algumas propostas pro Igor, o Igor não quis ir. E fez uma proposta agora, né, pro Igor, mas não só pro Igor, fez também pro Jair, né, o zagueiro de 20 anos. Rapaz, com essa idade já chamando atenção, né? Sim, Também tá fazendo cara, um ele bom já trabalho, chama jogando desde a bem. base desde a base do Santos, ele chamava atenção. Aham. Porém, o Botafogo foi malandro, foi lá e trouxe ele, não trouxe barato, né? Não. O Botafogo tá estudando as cifras que o Nottingham ofereceu, porém não revelou os valores, né? Estima-se que esse valor é acima do que o Botafogo pagou pro Santos. O Botafogo pagou cerca de 89 milhões ao Santos na época, né? Pelos e, cara, mais que isso, acredito que seja mais que 100 milhões, né? Pois é. Então, Não assim... vai vender por pouquinho a mais. por isso talvez o Botafogo esteja estudando. É um zagueiro, né, cara? É. De 20 anos, tudo bem. Entendo que o Botafogo é uma posição que o Botafogo tá no mercado pra contratar, e o Jair não foi mal. Aconteceu aí agora na Libertadores dele dar uma entrada um pouco mais forte e ser expulso. Acontece, quase que, né? Complica um jogo que na teoria seria fácil pro Botafogo, mas aconteceu com o Gregory numa final de Libertadores, né? Então, Faz parte. sim, fazer. acontece, cara. É o calor do Acontece, jogo. é do jogo e Depois que o cara, cara pensa. o Gregory, que é muito mais velho mais e experiente, tem muito ele mais fez experiência, isso, fez. Você vai cobrar de um garoto de 20 anos, entendeu? É excesso de vontade. Né? Exato, não dá exato. pra dizer que o cara é ruim, ele tá bem no Botafogo. Não, Tanto tá é que bem. ele tem jogado todos os jogos, né? Agora, o Botafogo estuda os valores. Já pelo Igor Jesus, o Nottingham ofereceu cerca de 20 milhões de euros, um pouco mais ou menos, né, na verdade, de 128 milhões de reais na cotação atual Bom do dinheiro euro. também. Sim, Boa. mais alguns bônus, e o Igor só se apresentar Jair também, né? Se caso o Botafogo aceitasse as propostas, né? Os valores agradaram ao Botafogo, não dá pra dizer que não, né? Eu acho pouco. Eu vou te explicar por quê, mas depois eu falo. Uhum. Não tem nenhum acordo fechado, mas os valores agradaram. Cara, eu acho o seguinte, hoje em dia, você olha aí no futebol mundial, tirando os caras que já são, como é que eu vou dizer? Consagrados? Não. Consagrados na posição, Harry Kane, Lewandowski. Pô, eu vou te falar, Quem tá mais? difícil de achar. Vardy, né, que tá aposentando. Esses caras aí. Rafinha, É, Rafinha tá não, consagrado Rafinha não é centroavante. já, pô. Não é centroavante. Não é não? Não, pô, Rafinha não. Eu acho que é Pô, um tu cara entende de futebol, matador, poxa. Não, É, o matador cara de quê? De tá lá. jogadas? Mentira, ele é bom de bola. Ele é muito bom de bola, mas o Rafinha não passa nem perto da centroavante. Centroavante não é o de cara de ofício. área, né? Não, centroavante de ofício, meu irmão, é uma posição escassa. A É. gente tem aí o Pedro no Brasil, tem o brasileiro, então, Não, realmente. né? O cara Richarlison chamado não é mesmo esse cara, a de gente não área, tem, velho. agora é tudo ponta, né? Sim, Ponta, sim. E o meio Igor de campo Jesus, ofensivo, sim, o Igor Jesus é um cara que faz com muita categoria. É. Consegue sair também Bem da pra área, caramba. consegue buscar jogo, tanto é que Sim, jogou com o verdade. Mastriani, jogou um pouco mais atrás, consegue. Mas, pô, 20 milhões de euros por esse cara, tudo bem, o Igor já não é mais tão novo quanto o Jair, mas, cara, eu acho pouco. Pra você perder um centroavante, tudo bem, que o Botafogo visa dinheiro, né? Talvez não chegue uma proposta muito acima disso. Mas, cara... Pois é, às vezes, né? Mas assim... E o ganho, como é que fala? O Outro ganho em ganho campo, com outra né? coisa. Não, pô, ele traz outras coisas, né? Ele entrega em campo. Ele não é um jogador que, pô, tá mal, vamos vender. Entendeu? Não é assim. Não, de jeito nenhum. E assim, É um tem cara outra que coisa entrega, também. Pode ser que no Mundial, um time isso realmente aí. chega e fala, opa! Não, aí vê, o cara vai bem. Pô, Cara é entendeu? bom, Eu falei, esse cara vai aí oferecer mais. tem espaço, esse cara aí tem espaço. Sim. Eu acho que eles cara, vão o ficar Igor até, foi uma... até o final do Mundial pra pensar nisso. Vou te falar, o Igor foi um achado do Botafogo, né? Do scout da equipe do Textor lá, que tava lá na Arábia. Quando alguém foi pensar no Igor, um time da Europa foi pensar no Igor, o Botafogo já tinha um pré-contrato assinado com ele. Tentaram pagar ao Botafogo a quebra do pré-contrato e o Botafogo não aceitou.
E o Igor também não quis, né? Então, porque provavelmente tinha uma multa. O Foi Igor esperto o não Botafogo. quis, sim. Pô, fez certinho, cara. Certo. O Botafogo que nesse final de semana joga contra o Santos aí, lá na Vila Belmiro, às 4 da tarde, domingão. É o último jogo aí pra poder ir pro... O que você faria, cara? Me ocorreu isso aqui agora. Vai de time titular, cara? No último jogo antes Rapaz, eu colocaria de ir pra Copa do Mundo? Depois corre atrás. Poxa. No Botafogo acho que não tem, pô. Eu ia falar, acho que não tem ninguém voltando em lesão. Tem Savarino, Barbosa, Arthur. Então, assim, tem mais um, quem que é o outro? outro? Tem que preservar essa galera. Eu acho que essa galera Mastriani, não joga, não. Mas são 4 jogadores. Então. Assim, o Mastriani eu deixaria. Entendeu? Pra Mas, porque tem pegar o Igor. ritmo, né? Porque tem o Igor, né? Pouparia o Igor, né? Eu também. Botaria o Mastriani. Cara, é um jogo fora de casa. Sei lá, assim, Brasileiro é muito grande, né, cara? Óbvio que pode fazer. Lá no final, ainda. Pode fazer falta? Pode. Mas é um jogo. Mas um jogo fora de casa. 3 pontos, pode, mas assim, pelo dá pra menos recuperar. os mais cansados, mais desgastados, eu tiraria. Pô, tá ali a Copa do Mundo, imagina, machuca. Pô, Savarino machuca de novo, tá maluco. Exatamente, né? Bom, óbvio que ele pode jogar também e fazer 5 gols. Também. Mas assim, realmente, assim, é um jogo que pode acabar prejudicando aí o Mundial. Sim, sem dúvida. É Copa do Mundo, então... Diferente do jogo da Libertadores, que era de vida pro Botafogo, vida ou morte, né? Exatamente. Sim, isso era um jogo de mata-mata na fase de grupo. Bom, falar agora do Flamengo, está falando da Copa do Mundo de Clubes, está chegando, e a dúvida né, De La Cruz, será que joga ou não joga? Então, vai se recuperar tempo? Sim, já tem 12 dias que ele se machucou naquele jogo contra o Botafogo, né? Ele teve um entorse no joelho esquerdo e ele tem mais ou menos 2 semanas aí até a Copa do Mundo de Clubes começar, né? Cara, o planejamento do Flamengo, do departamento médico do Flamengo, é usar essas 2 semanas de recuperação pro De La Cruz, né? Poder dar 100% de recuperação pra ele, né? Vai ficar sem ritmo, então, né? Cara, tempo assim, que não joga. Em termos, né? Não é tanto tempo assim, mas ele não vai ter jogado um jogo de alto nível por pelo menos 27 dias, um mês quase, né? Faz diferença. Sim, mas você viu o Savarino, ficou quanto tempo fora aí, voltou e matou a pau no jogo. Tomara que ele volte faz toda a diferença. Faz toda a diferença, é um jogador, né, diferente. E que é muito importante pro Flamengo. O Flamengo soltou uma nota agora há pouco, Zeca, indignado. Você viu? Não sei se você viu. Tô vendo aqui. Rapaz, a seleção equatoriana fez a convocação do Plata e o Plata tá em tratamento de lesão. E, cara, aconteceram algumas coisas que o Flamengo acabou ficando muito chateado, né? O Plata recebeu em sua casa pessoas do departamento médico da seleção do Equador, e essas pessoas fizeram algum tipo de tratamento para tentar avançar. Sim, o Flamengo falou que foi revelia, né? Sim, o Flamengo não sabia de nada. O Flamengo mandou um ofício pra seleção explicando que ele tava fazendo tratamento e tal, e a seleção, pelo jeito, não acreditou, né? Tentou levar ele de forma antecipada, né, pra lá, pra poder tratar, e, cara, o Flamengo avisou, né, que pode ser que agrave a lesão e tudo mais. Cara, é complicado porque o time tem a obrigação de liberar em data FIFA, né? Não tem jeito. E, assim, as seleções, de certa forma, fazem o que querem. Eu não sei como ficou aquela questão do Pedro, que a seleção iria arcar com alguns valores. Pois porque na época que ele ficou arcar, lesionado. Depois a gente não acompanhou mais, então, mas assim, eu cara, acho mas que vamos supor, o Plata não tem uma lesão, sei lá, agrava a situação dele, mas ainda consegue, sei lá, o jogador é fogo, né, cara? E vem só mostrar a lesão depois de um jogo aí pelo Flamengo. E aí? Aí complica, né? Sim, e é uma perda imensa, né? O Flamengo que tá atrás de pontas, né? O Plata é uma das esperanças, né? Que tem sido titular no Flamengo quando tá à disposição, quando tá bem fisicamente. E, infelizmente, parece que a seleção vai dar uma rapaz, ferrada no Flamengo, pra falar a verdade, uma ferrada no Flamengo, né? O Flamengo que joga esse final de semana aí, domingo, contra o Fortaleza no Maracanã, às 6h30 da noite, né? Pode ser da noite, isso aí, né? Agora já tá mais... 6h30, depois 6 horas, 6h30 já... Bom, vamos falar agora da Libertadores, tem sorteio segunda, né? Segunda, sim, segunda dia 2, meio-dia, tem um sorteio das oitavas, são 16 clubes, dos 16, 6 são brasileiros. 3 classificaram em primeiro do grupo, 3 em segundo. Pro nosso azar, os do Rio, todos classificaram em segundo, Botafogo e Flamengo. Os times classificados brasileiros são Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, né? Dos brasileiros, só o Bahia rodou na primeira fase. E, cara, esse sorteio, esse evento, né, que vai rolar o sorteio, não vai ser só para o sorteio dos confrontos. Ele já vai definir
o chaveamento. Isso. Então, por exemplo, Botafogo e Flamengo ficaram do lado esquerdo. Então eles podem se encontrar em algum momento. Eles não se pegam na primeira fase, mas eles podem se encontrar, nas oitavas no caso. Mas eles podem, se ficarem do mesmo lado do chaveamento, podem se encontrar em algum momento. Né? Já vão fazer o chaveamento até o final, né? Sim. Então, vamos torcer, né, cara? Quem sabe uma final carioca aí. Seria Flamengo legal, e Botafogo de lados diferentes aí seria legal, cara. Isso. Agora, Seria também lindo. nas oitavas pode ter Palmeiras e Flamengo, né? Sim. Já que o Palmeiras passou em primeiro, já que tem Sim, sorteio, sim. não tem aquela coisa de tal grupo, pega tal Sorteio, grupo. sim. Aí Botafogo também pode, né, pegar uma pedreira. Enfim, É, passar cara, em segundo assim, não é legal, mas agora jogo, vira acho que o chave, jogo né? mais fácil pro Flamengo, mais tranquilo em termos, seria a LDU, que era do grupo do Flamengo, né? O Flamengo costuma dar sorte nas oitavas, vamos esperar pra ver. E, cara, assim, só tem um problema, né? Contra a LDU, você vai decidir lá na altitude. Pois é, tem isso também. É, Você passa em segundo, aí tem a esse altitude problema. dá muito favor, é muito a favor da LDU, tanto é que eles ganharam 3-0 do Central Córdoba, né? Isso aí, mas vamos acompanhar quem pega. Mas Vamos realmente, esperar pra assim, ver, jogar esperar lá pra ver. é Não ruim. adianta. Se acontecer. Sim. Tem que ser pegar logo o complicado. Pedreiro, tinha que pegar logo um River pra acordar na competição, tá ligado? Agora vai, e aí? Vai o racha? Meu irmão. Eu sou a favor, cara. Pegar os mais difíceis logo. Chega na final, já tá cascudo. Já, né? Pronto, Sim, já já tá eliminou, ou morto né? de vez, né? Porque... ou vai ou racha. Aconteceu com o Botafogo, cara, ano passado. com o Pegou Flamengo Palmeiras também. nas oitavas, pegou São Paulo e... Sim, vambora, o Flamengo né? de 19 também, pô. Também, né? Pegou Verdade. acho que foi o Emelec, né? nas oitavas. Inter, Isso. Grêmio e River. Só E River pedreira, na pô. final Só foi pedreira sim. também. Muito bem, então vamos Fluminense aqui. também. Também, verdade. Fluminense também foi O nessa. Boca na final. Duro, vamos passou aqui. pro River também. Rapaz. Pensando o quê? Vamos Libertadores é aonde, assim. cara? Vamos para os palpites do brasileiro. Ih, Vamos lá. rapaz, 1h30 a gente sai do Ó, Arana, vai dar tiro aí. Gabriel mandou Vasco 2-1 em cima do Bragantino. E você, fala aí. Joga lá, né? Não, é São Januário. Não, São Januário. Vasco 1x0. Beleza, pra mim Jogar no Vasco Rio. Jogo 3-1. Tem essa história lá. Ó, Santos 0, Botafogo 2. Palpite do Gabriel também. Pô, vai titular ou vai reserva? Esse aqui é o problema. Cara, vou te falar, vou botar aí 1x1. Santos e Botafogo. Santos tá muito mal, mas o Santos tem um fator importante. Joga em casa, Neymar tá de volta. Menino Ney. também. Menino Ney voltou a ser menino. Pra mim, cara, 1-1. Só Vamos faz lá. besteira, cara. Cara, vai mudar agora? Vai mudar, Tem que mudar, cara? pô, pra melhor, né? Crescer, né, cara? Rapaz, um dia. Tá Quando tiver lá acabando o uns contrato dele com o 80 Santos, tá anos, ligado, né? Tá acabando. rapaz, Quer tá ele no teu acabando. time, Zé? Ninguém quis, cara. Só Vai foi pro querer. Santos mesmo fazer o quê? Vai ter que parar. É o de Neymar, novo. né? Mas infelizmente as lesões. Ele atrapalhando podia ir lá pro bastante time ele. do Cristiano Ronaldo agora e comer bola lá, né, É, cara? Que pois o, é. no Al Hilal não jogou bola, não. Exatamente. Bom, vamos lá. Internacional 1, Fluminense 1. Palpite do Gabriel também. Jogar lá no Beira Rio, né? Jogo duro, cara. Cara, 1x0 Fluminense. Vai ser jogo duro. Espero que o Fluminense vai titular pra poder me ajudar, né, Fluminense? Se for reserva, vai ficar Aí ruim. complica, né? E o Inter tá no bom momento. Pra mim, 1x0 Internacional. É. Tá bem, jogando em casa ainda é complicado. Tá bem, não. Começou a melhorar agora. Então, mas tá aí, evoluindo, o né? Inter tá mal, pô. Mas tá Mal evoluindo e das joga pernas. em Tá melhorando, casa. tá Então, melhorando. Sim, o negócio é isso, cara. Isso realmente, fator casa, é importante. E o cara, a gente tem muita força. Bom, vamos lá então. Flamengo 1, Vai, Fortaleza 0. Cara, vai titular ou vai reserva? Pergunta, pô. O Felipe. Fortaleza nunca é mole, né, cara? Vou botar 2x1 Flamengo. Rapaz. 2x1 Pra Flamengo, mim, mas jogo duro. Flamengo não faz gol, né? Depende. Se o Fortaleza for jogar de retranco, for pra jogar. esquece. Se for pra jogar, aí o Flamengo ganha tranquilo. Mas se for de retranco, o Flamengo não... Sei nem se ganha. Pra mim, 1x1. Bom, tá bom. Flamengo e Fortaleza. Felipe, Tá então aquele abraço, cara. Bom final de semana. Valeu, Flamengo que sonha com a ajuda do Cruzeiro, né? Cruzeiro e Palmeiras. Pois é. Valeu, Zequinha. Valeu, Um abraço. Abraço, tchau. Esporte Terê. Esporte Terê FM.